Vamos com o Grêmio, o tricolor da Keck, porque o Mano Menezes deu uma entrevista para o Grupo RBS, Keck. O Marcos Souza também. Gostou da entrevista, Keck? Alguma coisa da entrevista, achei o Mano bem sincerão, tá? Bem sincerão, falou que se assustou com a primeira partida do Grêmio lá contra o Godoy Cruz na Argentina, pela incapacidade que a gente teve de disputa de bola no meio-campo. E ele ficou bem assustado, assim, disse que o Grêmio precisa fazer alguns trabalhos de força ainda, mas desses 45 dias já deu para ver uma certa evolução, principalmente na parte defensiva. Eu achei bem legal assim, a entrevista do Mano, falou de pelo menos mais 3 reforços, um zagueiro, um volante, um meia atacante. O Mano tava soltinho, achei ele sincerão. Não tá aqui nessas... são vários pontos interessantes, esses quatro foram muito bem pensados. Tem um que ele fala sobre o Cuejar, e ele tem um plano para o Cuejar, ele não desistiu do Cuejar. Ele chegou a dizer o seguinte: eu tentei trazer ele para o Fluminense, tentei levar ele para o outro lado do Rio, ele disse. Tem que... Para não dizer Inter na entrevista, para o outro lado da cidade. Pro outro lado da cidade. Eu até falei com ele, pô, parece esse vídeo eu vi ele Ele quer. Esportes GZH, eles publicaram agora há pouco esse vídeo aí, que ele tá falando especificamente sobre o Cuejar, e pelo bom humor dele, pelo jeito, o Cuejar vai jogar, daqui a pouco ele volta, né? Eu espero que sim. Na parada ele vai... bom humor do Mano ali falando sobre... Parece que na volta o Grêmio terá. A volta é a grande provação do Grêmio do Mano, né? Até ele, inclusive, se colocou nessa posição. Ó, depois do Mundial, me cobrem. Isso é importante. Então vai ter aquela coisa, todo mundo com a lupa pro Grêmio para entender o que esse time pode fazer. Exatamente. Ele não desistiu do Cuejar, mas ele quer um volante 5, tá? Ele quer um primeiro volante pela entrevista dele ali. Ele quer um 5 bom, na verdade. É isso, né? É que ele joga... Foi tu que disse que o Cuejar foi 5 no Flamengo, né? Foi 5 do Flamengo. Mas é que o Flamengo tem outra cultura de futebol, assim. Eu acho que o Mano pensa num 5 com uma virtude defensiva muito forte, assim. O Mano joga com 2 volantes em linha, né? Não tem um que sai mais e outro que sai menos, né? Ele pode até ter mais características de marcação e outro menos, mas eles estão jogando alinhados. Eu acho que ele está pensando num volante, assim, um cara que defenda mesmo, sabe? Muito mesmo. Não, ele até ele usou, eu ouvi isso aí, eu acho que foi um trecho que colocaram no Esportes ao meio-dia, que é o doble 5. São os dois números 5. Isso. Uma aspas aqui, menos gols sofridos, defesa melhor, posicionada em linha de 4. Sofremos menos na bola parada defensiva, melhoramos na bola parada ofensiva. Isso para mim é completamente discutível, mas... Outra parte, nós não vamos contratar o super craque, o jogadoraço, porque é impossível fazer isso. Nós temos que encontrar jogadores que façam funções e que completem o elenco. Então, torcida, sem maiores não vai ter aeroporto. Sonhos, não vai ter aeroporto. Não é aquele tênis que você sonha, é o tênis que a sua mãe consegue comprar. Isso aí. Às vezes não é de marca, mas dá para caminhar com ele. Claro. Dá para correr com ele. Fazer minha mãe esporte, jogar uma bolinha. Fazer esportes. 1º de dezembro, minha mãe falava, não vai ter videogame no Natal, nem pensa que a caixa vai ser um videogame. Tem outra que ele falou também, a equipe do segundo semestre vai entregar mais como equipe do que a equipe vem entregando agora. Isso é uma grande promessa. Uma projeção. E depois é ter calma, não achar que eles vão ser os jogadores que vão resolver os problemas da equipe. Eles vão estar juntos e certamente crescer juntos. Aí é sobre os jogadores da base. Tá dizendo para ter calma e tal. E aqui eu concordo com ele 100%, porque eu já vi alguns arroubos assim de Riquelme, não sei o quê. Meu Deus, pessoal. Não é assim, é difícil, né? O menino chegar ali jogou contra um time horroroso e fez um gol. O menino só fez mais do que alguns velhos não estavam fazendo. Esse é um ponto, né? O Pavon ali, não joga pelo lado dele, mas o Pavon, até o próprio Aravena, né? Olha que eles tiveram bastante oportunidades e não engrenaram, né? Daí que a torcida, especialmente, ela quer ver o menino da base porque é uma novidade. Sim, claro. É isso, é assim, eu sei até onde vai fulano. É a mesma história, eu sei até onde vai fulano, é pouco. Não sei até onde vai Beltrano, vamos no Beltrano. Mas também, o Alisson, quando ele começou jogando, ele foi mal. Ele estava numa preguiça num jogo fora de casa, aí ele começou de novo numa preguiça, ele foi bem contra o Juventude. Foi muito bem. Isso é um fato, mas acho que também porque tomou um puxão de orelha. Exatamente. Né? Também por isso. Imagino ele terminou o jogo cansado, assim, é um jogo mais difícil, o jogo de competição profissional, como diz a gurizada, é outra pegada. É outra pegada. João Carlos Goulart, buenas sem filtro. Luiz Carlos Goulart, buenas sem filtro.
Eu voto no alemão, com certeza. Imagina, fã do alemão. Fã do alemão. Tá bem o alemão lá, né? Onde ele tá. Onde ele tá? Um time bem, uma segunda divisão. Ah, tá. Num time espanhol, fez aquele golaço, né? Aqui o Gessé Zanini de Carvalho. Acreditar em Neymar é igual a acreditar em Papai Noel. Não, mas Papai Noel existe, Gessé. Pô, claro que existe. Claro que existe. Tá no Oviedo. Eu acho muito louco quando tu vai num shopping e o Papai Noel tá sempre em qualquer shopping que tu vai. Tá ali, claro. Por quê? Porque ele é rápido. Ele é multi... O Papai Noel, em tempos de Natal, o Papai Noel soma a velocidade do Kiki Oliveira com a do Wesley. É quase um fundista de 100 ou 200 metros, entendeu? Que ele tá em todos. Vai no Iguatemi, tá lá. Aí tu vem aqui no Praia de Belas, tá. Entendeu? Aqui é que vai lá, em Canoas. Tá. Belo shopping em Canoas também. Gosto muito. Canoas Park Shopping, né? Isso aí, gosto. Muito bonito mesmo. Aqui é que mora pertinho ali, já dei carona pra lá. Agora eu fiquei vendo aqui... Tem umas lojas que eu gosto. Eu fui ver onde tá no Oviedo o alemão, né? Isso, o tá Matheus cantou aqui na Espanha. E aí eu acabei batendo aqui para ver a classificação da La Liga. O Cudê escapou do rebaixamento com o Alavés por 2 pontinhos. Quase caiu. Então já tá pronto para voltar pro Inter, o Vini. Pro Atlético, tem Ou pro Grêmio, né? Falta um ainda na previsão do Pai Ricardo. O Pai Ricardo falta um pro técnico. Grêmio, não. Falta um técnico. Falta um técnico, porque aqui... Não vou inventar. Isso que eu acho que o Mano não vai render depois da Falta parada. falta um. Não, foi o Jaime Freitas. O Jaime. Não, de repente... Não, o Pai Ricardo, se ele voltar em dezembro, ele vai dizer que o James conta como. E tá certo ele, né? Claro. Vai botar o regulamento debaixo do braço e... Não, e outra, foi bem no Grenal. Foi bem. Foi bem no Grenal. Era pra ter ganhado aquele E Grenal. a Fernanda Torres, ele, se tu for pensar bem ali, se Não, tu ele entrar tava- no STJD, ele acertou. Não, ele é tava jogo de sacando ouro. a energia. Isso. A energia tava boa. Porque o filme ganhou. A energia, claro. O filme ganhou. Não, a energia. Não, se ele entrar no STJD com um bom advogado, ele consegue. É que Mas ele tem que errar alguma coisinha, né? Oscar, Globo de Ouro, é uma coisa meio Não, parecida. dependendo do Ganhou. cara no Supremo, ele ganha. Ganha. Cai no Pegando colo de um ali ou do outro, Foi. ele leva. Exatamente. Ele leva. Sendo bem relacionado. Ele vai errar porque o Grêmio vai ganhar a Sul-Americana. Tu acha que ele vai errar? Vai. Bom, ele disse também que o Inter não ia ganhar mais nada no ano, mas então se ele vai errar... Quem é que tá com Ele esperança disse que da o Inter não ia ganhar mais nada? Ele disse Tudo que o Inter não possível. ganhava Libertadores nem Copa do Brasil. Ele tá indo em tudo, hein? Ainda falando em Grêmio, que hoje é mais rapidinho o nosso programa aqui no YouTube de GZH e também na Rádio Gaúcha, o Calef, Paulo Calef, o Marcelo Marques, que foi o primeiro que disse que é pré-candidato, falou no assado do Duda, e o Calef falou no programa do Bagé, do Alex Bagé, também uma longa entrevista, né, num formato de sabatina, sendo questionado por colegas nossos, e falou sobre horas e horas e horas. E aí, como a gente fez com o Marcelo, a gente vai fazer também com o Paulo Calef, pensando os assuntos mais polêmicos ou as coisas mais importantes, as que mais repercutiram. Projeto Grêmio Estúdio, transmissões de partidas e grade fixa nas redes sociais. Exemplo, por dentro do CT, para o torcedor conhecer todas as áreas profissionais do clube. Isso aqui não dá voto nenhum, tá? 0 votos, mas vamos lá, Os times segue a europeus vida. fazem isso, né? Tem a sua TV até em Não, rede e outra aberta. coisa, tem a coisa do direito de transmissão. Ele chegou a falar que o projeto do Grêmio Estúdio vai ser meio Flá TV, assim. Não, e aí ele falou Flá TV ou Cazé TV. A Cazé TV não tem nada a ver com a Flá não. TV. Então vamos só entender direitinho. Não irá acertar o Grêmio ter o mesmo patrocinador que o Internacional. O contrato é de 3 anos. Se ele ganhar em dezembro, ou ele vai romper com a patrocinadora, que é dos dois, ou ele vai ter que entubar. Mas ele falou uma frase para ganhar voto também, né? Ele disse que não aceita ter mais patrocinador porque o Grêmio é maior que o Internacional. Não, é porque ele não leu o contrato. O contrato tem 3 tópicos. Num desses tópicos, o Grêmio poderá provar se ele é maior ou não. O terceiro tópico, que é o único que é liberado, porque os outros tem cláusula de confidencialidade, o terceiro tópico é sobre adesão. Se uma torcida é maior que a outra, teoricamente, ela tem mais adesão do que a outra. E lá no fim do ano, o Grêmio ganharia ou ganhará mais do que o Inter nesse terceiro quesito, que é liberado, não tem cláusula de confidencialidade. Então, é meio simples. Mas não precisa ter outro patrocinador. Tu pode ter um programa com 50 mil ouvintes e outro com 20.
esses 20 mil podem ser mais engajados. Eu acho que a questão é a melhor proposta, né? Sabe? Bom, mas enfim. Grana, é dinheiro, que paga melhor. Não adianta, não adianta ter um patrocinador diferente se for ganhar menos, né? Outra coisa, que eu acho que esse é o ponto, na verdade, já para ir, né, para abrir o debate. O candidato número 1, pré-candidato número 1, o Marcelo disse, quero comprar a Arena, ou vou comprar a Arena, vamos comprar a Arena. O Calef está dizendo, não é possível comprar a Arena, e esse momento da entrevista eu vi e revi, ele fala de questões jurídicas várias, e isso é um fato. É um rolo jurídico o negócio da Arena do Grêmio, Arena, porque ela não é do Grêmio, a Arena, e ele diz que por conta dessas questões jurídicas não dá para comprar. Não dá para comprar. Ok? Essa é a palavra dele. O outro candidato diz que dá para comprar. Nós vamos saber com o desenrolar da campanha, porque aí essa pergunta vem para os dois, nos debates vem para os dois, e aí eles vão dar suas explicações que na verdade, finais. Assim, tu tem que comprar a dívida nos bancos, né? A empresa que tirou financiamento para fazer o estádio, ela tem dívida bancária. Sim. O Grêmio até comprou uma parte de uma dívida, né? Para começar a ter a gestão, por isso até que deu a briga com a Arena Porto Alegrense. Não está pagando uma parte daqueles 2 milhões por mês, porque comprou uma parte da dívida, sou o gestor. Eu vou pagar para os bancos, não vou pagar para ti. Então, ele teria que comprar a dívida, que não é uma dívida pequena, né? Juridicamente é complicado mesmo, né? Mas, assim, sentando numa mesa, pelo menos é o que diz o Marcelo, né? Ele fala muito do diálogo. Se tu sentar e dialogar, daqui a pouco tu encontra uma solução. Mas, juridicamente, é um pepino que é difícil de explicar. Isso o Calef tem razão. Aí, verdade. Os dois concordam em uma coisa, SAF não é a solução. Isso eu acho preocupante. SAF não é, SAF não é solução. Ele também, assim como o Marcelo disse que não acha que SAF é o caminho, ele diz que SAF não é o caminho. Ingressos direcionados para moradores do Humaitá, também eu entendo pelo entorno, mas, vamos lá, citando um bairro que o Diogo ama. Quem mora no Guajuviras e torce para o Grêmio também quer ir ao jogo, claro, de alguma forma. Né? Eu não sei se o Inter dá ingresso para quem mora na Padre Cacique, mas enfim, vamos lá. Possibilidade de pré-temporada na Europa. Aí já é uma coisa... eu acho que não... Campeonato Gaúcho não pode ser prioridade. Isso é importante, porque é uma discussão de campo, preparação, tempo para preparação. O Atlético Paranaense já fez isso e teve bom resultado na temporada. Porque você rifa ali uns 45 dias com esses jogos e faz uma super preparação. Então, eu acho bem interessante essa proposta dele, de pensar em abandonar o campeonato regional, pensando em algo maior. Abandonar, entre aspas, que tem jogos pontuais que ele bota o time para rodar, e que é uma coisa que o Atlético Paranaense já fez, isso é um fato. Um time que agora está na Série B, mas foi da Série A durante muito tempo, é um time de Série A na real, ele fez e deu certo. Mais do que uma temporada. Agora, se é possível fazer isso aqui, Vou te falar. Eu gosto da ideia, tá? Eu gosto da ideia de não priorizar o Campeonato Gaúcho, como fez o Atlético Paranaense. Fez isso no Paraná. Só que, eu sempre digo, a gente tem que considerar o contexto que a gente vive. Claro, a gente vive um contexto no Rio Grande do Sul que não é igual em nenhum outro estado. Fica 3, o que nem tu falou, perde 3 gols seguidos. Pra ver se não vai encher o saco. Não diria assim. Porque tu ganha direito de TV do Campeonato Gaúcho. Óbvio. Daqui a pouco é o campeonato que tu pode vencer. Claro, tem anos. Enfim, eu não diria apenas. Mas olha quando nos últimos... O Grêmio tá... Olha nos últimos anos, quantas vezes foi só o Gaúchão o Grêmio ganhando no ano? Sim. Daí tu olhava pro lado, entendeu? Que é uma régua baixíssima, isso a gente não discorda. Mas tu olhava pro lado, era assim, ó... O Grêmio ganhou eu acho que em cima do Inter, eu acho a piadinha lá no Natal, não tem taça pra tomar. Mas assim, vocês não acham que... porque alguém na hora do Natal e do Ano Novo, alguém ganhou e alguém perdeu. Sim. Mas eu acho que é um pouco retórica isso, porque na nossa realidade não tem outra coisa pra ganhar. Mas assim, tá na hora. Tirando algo muito específico, um contexto muito específico como esse desse ano, que tinha que ganhar o Campeonato Gaúcho, ou o Grêmio em 77 tinha que ganhar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Gaúcho nunca é prioridade de Grêmio e Inter, né? Claro, eu acho que é uma
tem um pouco ali de política eleitoral, eu também não acho, tem um pecado nisso, né? O Inter valorizou um monte o Campeonato Gaúcho esse ano, isso aí toca o torcedor do Grêmio. Não, o Campeonato Gaúcho para a gente não é prioridade. Mas há quanto tempo o Gauchão não é a prioridade para Inter e Grêmio? Eles querem ser campeão brasileiro, Copa do Brasil, tentar ser campeão da Libertadores. Perguntar para qualquer dirigente do Grêmio e do Inter, eles vão dizer não. O Campeonato Gaúcho é importante, mas queremos Copa do Brasil, etc, etc. Então...